let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast. Boa tarde, estamos iniciando mais um programa UPACAF e a Comunidade. Todos os sábados, às 13 horas, a gente está aqui, conversando com a comunidade, trazendo algumas lideranças, algumas autoridades, algum vereador, para a gente falar um pouquinho do mandato do vereador e falar um pouquinho da nossa cidade, e ver como é que está a questão da saúde, vários assuntos que a gente faz. Eu sei que a Câmara de Vereador, as pessoas pensam, assume como vereador, não faz nada. Não, o vereador faz parte de comissões, ele analisa projetos que é encaminhado pelo Executivo e a gente e é votado, muitas vezes. Várias questões da cidade, projetos que vai sair também do Legislativo, que muitos vereadores apresentam. E o Jones tem aí esse pouco tempo que ele está na Câmara de Vereador, já tem vários projetos dele, várias atividades dele no Legislativo. Mas antes disso, eu quero que vocês conheçam o Jones. Jones Soares é um morador lá do bairro Arco-Íris. Isto. Se elegeu, foi candidato à vereança. Eu vou deixar que tu conte a tua história. Tá certo, Valdir. Primeiramente, eu quero dar o meu boa tarde a todos que nos assistem pela TV Cidade. Agradecer TV Comunitária, desculpa. Sim. Ao Valdir pelo convite. É sempre importante a gente poder estar falando um pouquinho do que a gente tem feito lá na Câmara, falar um pouco do mandato. Eu hoje sou o vereador mais jovem da casa, tenho 31 anos e estou aí há um ano e pouco já com mandato, colocando as políticas públicas, projetos, leis aprovadas, sempre presente nos bairros. E acho que é isso, como tu estava falando, Valdir, o pessoal tem uma visão, às vezes, um pouco errada do vereador, da Câmara, mas a gente trabalha e trabalha muito, e somos aí as pessoas têm a imagem que o vereador pode trocar uma lâmpada, pode colocar saibro. Não, a gente pede, a gente solicita, a gente cobra a prefeitura, mas quem tem, de fato, acesso ao cronograma, quem tem poder sobre o cronograma é, de fato, o Executivo, Então, muito obrigado, é muito bom poder estar aqui falando um pouquinho da minha história, falando um pouquinho desse mandato realizador que a gente tem feito na cidade, Valdir? Programa UPACAF e a Comunidade, vamos começar aí, pode já falar aí algum projeto que tu encaminhou, alguma coisa. Claro. Eu quero também puxar um pouquinho pela LDU, que está sendo votado na Câmara de Vereador. Quais são os projetos que estão sendo encaminhados aí? Porque agora se discute mais o orçamento, Mas quais são os projetos que já foi passado pela Câmara aí, Eu gostaria que o vereador nos falasse. Assim, a gente vai votar na próxima terça-feira, a gente passou nas comissões, principalmente as emendas impositivas, que essa é a primeira legislatura a qual nós, vereadores, temos como indicar recursos, indicar emendas impositivas à Prefeitura, com a garantia da execução, Eu, no primeiro ano, eu direcionei valores para o BS Arco-Íris, o BS Lindóia, o BS Sítio Floresta, para UPA, Ferreira Viana, e também para o Pronto Socorro. E esse ano, na área da saúde, a gente encaminhou recursos para a Santa Casa de Misericórdia. É que a gente... Vou pegar minha colinha aqui, Valdir? Não, é livre aí para te falar aí realmente a tua atuação como vereador. Isso, a gente direcionou 72 mil para a realização de 970 ultrassonografias, uma mazela, um problema da saúde do nosso município. A gente direcionou 26 mil para aquisição de 6 carros-macas para o pronto-socorro. 28 mil reais para 150 ecocardio transtoráxicos, 25 mil para o BS Dunas, 20 mil para Santa Casa. Foram esses aí os investimentos na área da saúde. Direcionamos também para
46 mil para a Sociedade Espírita Assistencial Dona Conceição, 24 mil, né, para a gente colocar uma lombada no obelisco ali na Teotônio Vilela, uma via importante, Valdir, que recentemente teve uma requalificação na rua de trás, e isso causou um aumento no fluxo absurdo, e eu tive lá algumas vezes, né, levei a TV Câmara para fazer, né, registrar o problema ali da comunidade, então a gente conseguiu direcionar essa emenda impositiva ali para o Sítio Floresta, um bairro que eu também tenho muito carinho, muita dedicação ali pelo bairro. A gente conseguiu direcionar uma lombada em frente à escola, né, que teve alguns acidentes, teve a audiência da Câmara nos bairros, e lá os moradores solicitaram muito para nós aquilo ali, então eu vi a necessidade, direcionei um recurso, e também uma lombada ali na Manuel Antônio Pérez, no Dunas, né, no antigo corredor do Obelisco, uma parte ali perto dos condomínios, que também o pessoal solicitou bastante para nós. Direcionei 60 mil reais para acervos literários em 4 escolas de educação infantil, Colégio Pelotense, o Centro de Autismo Danilo Rolim também vai receber um acervo literário novo. E também direcionei 38 mil, mais ou menos, tá, para aquisição de máquinas para fazer fraldas, que até foi um tema que eu abordei recentemente lá na casa, que me preocupa bastante, que as fraldas hoje que o município acaba disponibilizando para a população não é uma fralda de boa qualidade. Se tu pegas um copo de água e viras, né, tu vai ver que vai vazar. Então, isso foi uma reclamação que a gente recebeu, né, da Loli, uma moradora lá do Laranjal, que tem o seu filho Thierry, né, é uma lutadora, porque nós, vereadores, nós somos aquele elo da população, né, a gente tem que estar sempre pronto para ouvir e buscar soluções. E aí essa mãe nos chamou lá, né, pela Comissão da Pessoa com Deficiência, fui juntamente com a assessoria da vereadora Miriam, que é aí a presidente, e fiquei sabendo daquele problema, né, que as fraldas que o município está adquirindo não são de boa qualidade. E no momento que eu soube... O grande problema, eu acho, que quando a prefeitura vai comprar um produto, alguma coisa, no caso das fraldas, ele tem que ir pelo melhor preço. E só que o melhor preço pode ser a pior qualidade. Exatamente, exatamente. Foi isso aí que a secretária Roberta pontuou. Imediatamente, quando eu fiquei sabendo do problema, eu fiz o contato com ela por telefone. Ela disse, vereador, infelizmente, né, o que causa a gente acaba adquirindo essas fraldas é justamente o processo licitatório. Que acaba que 3 empresas vão lá, se candidatam e a mais barata acaba vencendo a licitação. E eu falei, secretária, a gente não pode seguir assim, a gente tem que conseguir achar uma alternativa para essas fraldas serem de melhor qualidade, porque imagina, são idosos, né, são pessoas com deficiência, né, são mães que já têm toda a dificuldade do dia a dia de cuidar dessa pessoa, a dificuldade com medicação, a dificuldade com acessibilidade, ainda terem esse problema da fralda. Então, como é que ficou, né, que a secretária disse? Que dentro desse mês eles iriam fazer um novo processo licitatório, mas com uma descrição mais aparente, uma descrição mais com uma melhor qualidade, que eles consigam aí, por exemplo, tem uma marca, Big Frau, que é a melhor hoje, né? E aí o que acontece? Eles copiaram toda a descrição, a forma que aquela fralda, tudo, dimensões, exatamente tudo, e copiaram na descrição o que o município vai adquirir. Então acreditamos, né, Valdir, a gente está lá fiscalizando, está lá em cima disso, que as próximas fraldas que o município adquira seja melhor. Mas eu falando da emenda, né, e o que me instigou justamente foi essa situação de nós produzirmos uma fralda de melhor qualidade para direcionarmos aí para as pessoas com deficiência, idosos, enfim, quem precise, né, obviamente. Então eu adquiri, direcionando das minhas emendas o valor para a gente comprar uma parte em insumos e outra parte as máquinas, né, para a gente conseguir fazer uma fralda de melhor qualidade, né, Valdir? Para a gente atender melhor essa população, como eu falei, que sofre todo dia, uma dificuldade diária em vários sentidos, né, terem pelo menos uma fralda melhor para utilizar. Programa UPA Café, a comunidade está ouvindo aqui, né, o teu informativo aqui, né, bem elaborado, informativo aí. Gostaria que tu falasse aí, né, o que
tem aí no informativo aí para as pessoas saberem, né, o que tu realizou nesse mandato, né, que tu está 1 ano e pouco, né? Exatamente. Entrou até pelo o falecimento do vereador Paulo Rogério, que era uma liderança comunitária, que a gente sempre fala nele, quando fala em movimento comunitário a gente se lembra do Paulo, que era uma pessoa batalhadora lá pelo sítio e pela saúde também, né? E aí ele veio a falecer e o Jones, que era o primeiro suplente, né? Suplente, acabou assumindo e vem, né, dando resposta, né? Exatamente. Eu vou contar um pouquinho da minha história, né, para o pessoal conhecer, né? Eu estava lá no jornalismo, né? Eu estava no 5º semestre de jornalismo. Sempre gostei muito de política, sempre me interessei. Uma curiosidade, a minha mãe sempre conta que quando eu e meu irmão éramos pequenos, tá? Quando começava a propaganda política, o meu irmão desligava a televisão e eu ficava brigando com ele para ligar. Então, eu sempre gostei, e o que me levou para o jornalismo foi justamente essa comunicação, né? Que como jornalista, né, a gente também, de certa forma, a gente denuncia os problemas, né? A gente coloca em evidência os problemas da cidade, os problemas da população, enfim. Então, estava lá no meu 5º semestre e apareceu um convite de um então candidato a vereador para mim ajudá-lo na campanha. Eu fazia parte do Folha da Princesa, da UCPEL, fazia parte do Jornal Pescador, estagiava na TV UCPEL, eu era monitor de rádio do Malhão, e também fazia alguns programas na Rádio Ecos, né, e também na universidade, na Rádio Alfa, que tinha o programa Rádio Zero, sim, e na universidade era o Rádio Ecos. Então, eu também trabalhava nessas duas. Eu entrava para a universidade às 8 da manhã e saía às 11 da noite todos os dias, né? Então, esse candidato a vereador me convidou para fazer parte, né, da campanha, só que para isso eu teria que desistir de todos os meus estágios. Te confesso que foi uma decisão, né, por causa que eleição tu sempre é uma aposta, né? Sim. Poderia dar certo, como poderia dar errado. Era a 2ª vez a qual ele se candidatava. E eu gosto de desafio, né, Valdir? Acabei largando os estágios todos e fui aí, então, embarcar nessa campanha. Já na campanha eu comecei a gostar. Esse contato com as pessoas, fui em lugares que eu nunca tinha ido, ver de perto a necessidade das pessoas. E isso já me fez gostar, dei meu sangue naquela campanha. Aquela eleição teve um fato inédito, né, que foi o empate, né, que o vereador Salvador, cara, que eu trabalhava, acabou empatando com a vereadora Zilda. Sim. Mesmo partido, mesma coligação, 2.210 votos. Todas as rádios davam ela como eleita, né? Porque se tu olhar a foto dos dois, a vereadora, a Zilda aparentava ser um pouco mais velha. E, na verdade, era o Salvador. Então, com a eleição dele, ele me convidou aí para mim ser estagiário da TV Câmara. Eu sempre digo que esse estágio foi um divisor de águas na minha vida, porque me permitiu eu trabalhar com vários partidos, com vários vereadores e adquirir a minha forma de ver a política ali. Sim. Porque eu, como jornalista, Valdir, eu denunciava um problema hoje, outro amanhã, e acabava que a solução sempre ficava para o prefeito ou para um vereador propor o projeto, para o vereador cobrar, fiscalizar. E foi isso que justamente me instigou, me fez eu cada vez gostar mais e estar na política, que na política a gente consegue mudar de fato a vida das pessoas, né? Melhorar a vida das pessoas. Então esse estágio foi muito importante, né? Cumpri ele por 1 ano. Terminado o estágio, o vereador me convidou para fazer parte da sua assessoria, assessor de imprensa, eu já era formado em jornalismo. Terminado isso, fui um tempo da mesa diretora da Câmara. Acabamos tendo alguns desacordos, né? Você sabe como é a questão política, a gente acabou não conseguindo firmar a parceria, acabei saindo da Câmara de Vereadores. Mas a minha experiência ficou, né, Valdir? O conhecimento com as pessoas, com as secretarias. E um dia, estou voltando de casa e vejo um grupo de moradores me aguardando na frente da minha casa. Pensei cá comigo, né, Valdir? O que esse pessoal está me aguardando? O que é isso, né? Na minha casa. Aí cheguei lá, perguntei, olá, gente, tudo bem? O que está vendo e tal? Eles me passaram, Johnny, a gente sabe que tu trabalhas na Câmara de Vereadores. A gente aqui do Arco-Íris está com um problema grande a respeito da água.
né, que foi bem naquele momento que a água passou de área construída para consumo e a gente lá no bairro teve um certo aumento inicial. E o pessoal falou, olha, a gente sabe que você trabalha na Câmara, a gente quer a tua ajuda para a gente conseguir equacionar isso. Eu falei, olha, gente, eu não trabalho mais na Câmara, tem um tempo que eu saí, mas eu não vou deixar você desamparado, eu vou lutar junto. Aí fiz um abaixo-assinado, elaborei um abaixo-assinado, e a gente no outro dia, isso era uma sexta-feira, no sábado pela manhã, a gente já começou a ir colher as assinaturas. Já na segunda casa, Valdir, que a gente bateu para colher as assinaturas, né, já, uma pessoa já disse, que bom ter alguém lutando por nós, ter alguém, aqui o nosso bairro está esquecido, e que bom ter alguém jovem como tu lutando por nós. E aí, Valdir, conforme o abaixo-assinado ia avançando pelas ruas, né, a população acabava aprovando muito, né, gostando daquele que eu estava batalhando, né, justamente pelas melhorias. Tivemos uma vitória que foi o médico lá do posto, né, que a então secretária Rita Bergman assinou ali na nossa frente, minha, de alguns moradores, aquele médico, então isso ajudou bastante. E o pessoal me pediu, Johnny, por que tu não te candidatas a vereador? Né, eu, de início, eu relutei por causa que, Valdir, para tu te candidatar, tu tem que ter recursos, né? Tem que, não é fácil, né? Quem pensa em se candidatar, eu sempre digo que tem que ser algo muito bem estudado, muito bem pensado, porque realmente não é fácil. Eu pensei e falei, olha, já que vocês estão pedindo, porque a política é muito mais do que tu pode fazer por ti, mais pelos outros, né? Onde tem que ser. Então, naquele momento, eu entendi o recado das pessoas e resolvi ir para a minha primeira candidatura. Primeiro desafio é tu encontrar eles no partido, né, Valdir? Sim. A gente estava naquele momento do governo Eduardo, muito bem avaliado, um governo realizador, e que tinha me ajudado muito com, né, as secretarias eram muito parceiras minhas, né, até porque eu, enquanto estagiário, enquanto assessor, eu fiz uma boa relação com todos. Eu acho que na política tu tem que construir pontes e não muros. E escolhi o PSDB, um partido que me acolheu muito, e fui para a minha primeira candidatura. Valdir, para tu teres uma ideia, eu ia junto no ônibus do pessoal que fazia a campanha para prefeita, porque eu não tinha a minha estrutura, não tinha o meu carro, não tinha o meu carro de som, então eu ia junto, né, com a equipe da prefeita, levava tudo que eu podia de jornal, que eu tinha um jornal semelhante a este aqui, e o santinho. Os 3 S's, né? Sola de sapato, né, saliva e boa vontade. E poucos amigos para te ajudar a distribuir, né? Eu, nos finais de semana, eu tinha uma adesão maior, porque as pessoas trabalhavam, né? Então, mas foi família, tive 2 guerreiras comigo, me ajudaram bastante, eu sempre cito Elise e Marlene, que foram fundamentais nessa luta minha. E o partido não acreditava muito, dizia, Johnny, muito eu ouvi... geralmente os partidos têm os caciques, né? Tem aqueles que, não, esse aqui vai se reeleger, esse aqui tem mais votos, esse aqui... E muitas vezes não é a verdade. Eu vou te dar exemplo agora nessa eleição. Elegeu o Paulo Rogério, que ninguém imaginava que o Paulo ia ser vereador. Né? Um vereador que se destacava, eu via lá na Câmara, o Enéas, né, ficou abaixo de ti, né? Ficou, não sei, com isso, se eu não me engano, ele é o terceiro ou quarto. Terceiro suplente. Que foi uma eleição muito difícil, né, Valdir? Foi uma eleição que a gente teve essa pandemia. Atrapalhou muito, nossa, né? Sem atrapalhou dúvida. mais, funcionou a rede social, quem tinha uma atuação na rede social. É isso. E aí, né, voltando, né, o partido não acreditava muito em mim naquele momento, e teve alguns que me passaram, olha, Johnny, tu não passa dos 200 votos, né? Imagina que motivação, né? Sim. E aí eu não desisti, não me abalei, segui em frente, né, e segui colocando para as pessoas, olhando no olho, né, uma campanha com muita presença, muito porta a porta, muita conversa, e acabei naquele momento, né, colocando 888 votos. Já de cara, né, me tornei terceiro suplente, né, da bancada do partido, fui diplomado e não me elegi, recebi um convite da prefeita para fazer parte da manutenção de vias não pavimentadas da Secretaria de Serviços Urbanos, né, esse nome grande aí não é um bicho, eu era da Patrulha do Saibro. Depois disso, com a eleição do deputado, né, dos então vereadores Daniel e Viana, eu me tornei primeiro suplente e recebi o convite da prefeita também
para integrar a equipe da ouvidoria, que foi lá que eu te conheci, né, Valdir? Sim, foi lá eu incomodava lá, né? Eu incomodava. Né, o Valdir sempre muito presente aí, lutando Chegava para tomar um cafezinho, mas também chegava com muita demanda. É verdade, o Valdir sempre um grande lutador aí dos bairros. Então, lá na ouvidoria foi uma grande experiência, porque eu tinha alguma experiência de legislativo, né, como estagiário, depois assessor, e lá no executivo eu pude, de fato, ver como a máquina trabalhava, né, como as dificuldades financeiras, às vezes dificuldade de pessoal, acaba atrasando o andamento das coisas. E foi uma experiência que eu tenho muito orgulho, eu tinha a honra de acompanhar a prefeita nas agendas, a gente fazia o levantamento, o bairro da gente, a ouvidoria tomava para si, tanto antes quanto o durante, depois a gente dava uma manutenção, nós cadastrávamos as pessoas, porque foi um projeto, Valdir, extremamente renovador, porque sempre se falou, né, que o prefeito, a prefeita ficava lá no seu gabinete e não estava próximo das pessoas, né, tanto a gestão do Eduardo quanto da Paula eu acompanhei mais de perto, mostrou a diferença, né? Eles estavam com aquele projeto sempre ali, ouvindo a população, se mostrando presente, a gente levava a estrutura da prefeitura para os bairros, e foi muito acolhedor, foi muito bem-vinda essa experiência, e junto com isso, Valdir, né, foi nesse ano, eu assumi a ouvidoria em fevereiro de 19, tá? E concorreria a vereador em 2020, né? E essa, como eu estava te contando, essa experiência foi muito grandiosa, aprendi bastante. E lá em 2020 me veio uma pandemia que ninguém esperava, que vários países, né, se confrontaram e tiveram, né, muita gente morrendo. E eu estava lá... E as pessoas isoladas, sem sair de casa. Exatamente. E aí, Valdir, foi justamente nesse período que o PSDB lançou o projeto Jovens Líderes, né, que eu me inscrevi no projeto e tive a honra de ser um dos 4 gaúchos, né, que vencemos, que a gente ganhou todo um curso, nós ganhamos investimento na campanha, e o aprendizado, porque assim, né, Valdir, uma campanha não é só tu pedir o voto, né, tu tem que ter uma estrutura de pessoas... Tem que se envolver com a comunidade. Exatamente, né? Ter projetos, né? Porque cada vez mais com as redes sociais a população está mais atenta, a população está vendo, ela sabe o que é viável, o que não é, não adianta o político sair prometendo 1 milhão de coisas, que hoje a população está atenta e sabe que não pode ser cumprido, né? Não pode ser cumprido. Aí eu ganhei esse projeto lá do partido. No estado foram 30 jovens selecionados, no estado nada, no Brasil, e no estado foi o 4º, né, que em Pelotas foram 2, e isso também me ajudou, né, me deu um conhecimento, um aprendizado para mim ir para essa campanha que se avizinhava. Como eu te disse, foi uma campanha super difícil, mas eu tinha mais estrutura dessa vez, até porque eu ganhei esse projeto, e consegui aí 1.270 votos, né? Enquanto vários vereadores com mandato caíram sua votação, né, Valdir? Eu tive a honra de aumentar, né? E fiquei aí como primeiro suplente da bancada. Se elegeram o Cristiano Silva, se elegeu o Dila Bandeira, Paulo do Sítio e o Márcio Santos, né? A prefeita me convidou, eu como primeiro suplente, para tomar conta do projeto Bairro Bem Cuidado, né, como diretor executivo, secretário adjunto lá da Secretaria de Serviços Urbanos. Outra experiência muito válida, muito importante, porque a Secretaria de Serviços Urbanos ela é uma secretaria de ponta, uma secretaria que a cada 10 pedidos que a população faz, certamente 8 de lá. Cai ali. Né? Então, é uma secretaria que precisa de mais estrutura, Valdir, diga-se de passagem, né? Precisa ter mais investimentos. E ali eu tive a honra de acompanhar o dia a dia da secretaria, um projeto importante, né? Um projeto porque a campanha de 2020 para o executivo, o debate maior foi bairro, né? Foi a situação que os bairros se encontravam, e a prefeita também ela reconheceu que faltava uma manutenção mais aparente, que faltava o dia a dia da população, né? E por isso que ela criou o Bairro Bem Cuidado, que eu coordenei por 5 meses, até... Né, infelizmente o meu colega, né, pegar o Covid, né, e aí eu assumi o mandato, né, e enfim, não era a forma que eu queria de jeito nenhum, mas aconteceu, é a vida, a gente tem que estar preparado para os desafios. Estava muito preparado porque era algo que eu conhecia, era algo que eu busquei muito e que
1.270 pessoas acreditaram, confiaram em mim. Então, tô trabalhando, né? E nesse ano, né, Valdir, a gente... porque o vereador, além dessa situação toda de bairro, que eu sempre falo, né, que a população acaba encontrando em nós aquele elo, né, aquele ente público, né, que está perto. O pessoal sabe onde eu moro, sabe onde me encontrar. Eu vou na padaria, eu vou no açougue, eu vou no supermercado, eu tô, né, e a população te cobra, te pede as coisas. Mas além disso, a gente lá na Câmara, a gente tem que fazer projeto. Sim. E eu me detive em fazer projetos importantes, projetos bons. O meu orgulho, que eu sempre falo, é a farmácia solidária, né, Valdir? Tenho certeza que tu na tua casa, tu tens. Sim. Quem está nos assistindo nesse momento também tem um medicamento sobrando. E a gente não tem o que fazer com esse medicamento. Sim. Ou tu espera vencer, ou tu tem alguém que tu possa descartar, né, bota no lixo, bota na privada. Tem gente que, né, faz várias coisas, mas eu criei a questão que tu podes doar. Doar para quem precisa, né, Valdir? Sim. Então, é uma parceria com a Anhanguera, que vai permitir que todos nós, que a gente doe esse medicamento, ou seja no posto, ou seja nos pontos de coleta, o qual nós vamos ter. E a gente vai ter um cadastro, né, as pessoas, principalmente do cadastro único, né, que não tem condições de comprar, a gente vai estar dando esse remédio de forma gratuita. Oncológicos também, a gente vai ter um grupo da Farmácia Solidária, por exemplo, de Pelotas, que vai se comunicar com a Farmácia Solidária de Caxias, né, para a gente conseguir ajudar, né, conseguir, de alguma forma, atenuar essa dificuldade, né, que é os medicamentos, nesse momento, qual o governo federal fez um corte significativo, Valdir, no programa Farmácia Popular. Tá? E então a Farmácia Solidária vem aí para ajudar, para colaborar. A gente tem já vários médicos parceiros nossos, graças a Deus, laboratórios que vão doar direto para a farmácia. Então é um projeto que eu estou apostando muito nele, né? Vai ser, como eu disse, ali na Anhanguera, e vai sim transformar, vai sim melhorar muito, né, a vida das pessoas nessa questão do medicamento, porque, Valdir, a gente sabe que para quem mais precisa, que quem está recebendo hoje o Auxílio Brasil, deixar de, né, ter que comprar um remédio e ali na nossa farmácia poder retirar ele, isso faz diferença. Né? A gente sabe que o desemprego está muito em alta, então a gente poder ofertar para a população esse remédio de forma gratuita, principalmente para quem precisa, é importantíssimo. Programa UPACAF e a Comunidade. Falou em farmácia. Aí eu vou te dizer, temos a farmácia municipal. Tem a farmácia estadual, que está praticamente no mesmo local. Né? O pessoal procura muito a farmácia para buscar os seus medicamentos. Todos os anos, todos os meses, tem que buscar os medicamentos para se manter vivo, muitas vezes. Uhum. Agora, eu também vi fatos que a gente vê de pessoas que chegam a passar o dia ali para pegar um medicamento. Chega a levar mais ou menos quase 1.000 fichas para poder receber o medicamento. E com esse calor, quando sempre de manhã cedo eu passo por ali, e eu vejo que a farmácia está lotada. E como eu faço parte do Conselho da Saúde, a gente vê realmente que as pessoas sofrem muitas vezes para buscar um medicamento. E muitas vezes tem que entrar na justiça para buscar, porque a farmácia ela não tem. E agora está se montando um espaço ali no mesmo setor para a farmácia estadual, para poder atender a população. Não haveria, porque tem posto em todos os postos de saúde, em quase todos os bairros. Passar a entrega desse medicamento dentro do posto de saúde, porque tem, em alguns pontos tem. A farmácia distrital, né? Tem alguns bairros se passasse para todos, não seria mais fácil? Porque aquele morador que mora lá no Fragata vai lá no posto do Fragata. Sim. Eu acho que desafogava muito essa questão. Não existe uma ideia da Câmara de Vereadores de tentar ver com o poder público de fazer essa, que esteja em cada local, esteja uma farmácia própria do município? Com certeza, Valdir, a farmácia distrital já tem em alguns bairros, tá? E com certeza, eu acho que a gente
deve ampliar isso até para facilitar, né, para a população. Hoje, lá na farmácia, realmente, tu pontuaste bem, tem uma fila, tem um déficit de pessoas, tá? Esses dias, conversando com o Fabi, até com a secretária Roberta, lá da Secretaria de Saúde, eles elencaram que tem um projeto na SAR, na Secretaria de Recursos Humanos, justamente para contratar estagiários, né, para conseguir atender melhor, porque hoje, se eu não me engano, tem 2 pessoas na estadual e 2 na municipal. Posso estar enganado, não tenho certeza, né? Mas realmente é a falta de pessoas que faz ter aquela fila que realmente, ainda mais nesse período de calor, nesse sol, é horrível que a gente tenha hoje pessoas aguardando para retirar o seu medicamento, e tu pontuaste muito bem a questão que tem alguns que não tem na farmácia, a pessoa se obriga a entrar de forma judicial. Esses dias mesmo, uma paciente oncológica lá do meu bairro, ela está aguardando o parecer do juiz para autorizar a compra desse medicamento, e tem outra também lá, que nos procurou no gabinete, que o juiz negou, Valdir. O juiz não concedeu o medicamento para ela. E o que essa pessoa vai fazer? Um medicamento caríssimo, e o Poder Judiciário não autorizou. Então, isso também é uma preocupação, né? O que leva um juiz, né, a não autorizar isso? Porque, na verdade, eu vejo, quando tu negas um medicamento oncológico, tu está dando a sentença para a pessoa. Sim, né? Porque a gente está tirando a vida da pessoa. Porque tu já tomando esse medicamento, a gente sabe que, infelizmente, é uma doença muito difícil. Tu não dando medicamento, pior né, Valdir? Então, com certeza, concordo contigo sobre essa situação, essa questão aí da gente ampliar a farmácia distrital. Vou, né, numa próxima reunião com a secretária Roberta, vou trazer isso, né, esse assunto, para a gente conseguir implementar. Parabéns, eu acho uma ótima ideia. Programa UPACAF e a comunidade. Vamos tratar um projeto que deve de entrar agora para ser aprovado, Lotopel. Como é que vai funcionar esse projeto? Eu tenho uma ideia, mas a comunidade não sabe. Lotopel é uma loteria, tá? Que o dinheiro vai ser aplicado na saúde. Como é que vai funcionar? Como é que foi apresentado para vocês lá na Câmara? Sim. E existe até emendas de vereadores. Claro. Né? Não quero citar o nome, né? Mas isso vai aparecer. De 70% ir para o hospital. A gente sabe que os hospitais precisam de recurso. Mas a questão primária precisa mais. Hoje o cidadão do bairro, ele reclama porque não tem um médico lá. Não tem muitas vezes medicamento para tratar da pessoa, de ter o socorro para o usuário. Aonde eles procuram? É o posto. E muitas vezes o posto nem médico tem. Tem lá um para atender toda a comunidade. Da onde vai ter dinheiro que muitas vezes agora o governo diminuiu os repasses, né? Bolsonaro deu essa surpresa de diminuir, né, os recursos. E aí como é que vai funcionar? Então, a Lotopel, existe uma lei que pode fazer nos municípios, tanto através do poder público, também através de o hospital pode fazer também. Mas a ideia do Conselho é que esse recurso vá para o fundo municipal. Indo para o fundo municipal, quando o hospital precisar daquele recurso, e tem um projeto para esse recurso, vai passar pelo Conselho e vai ser, né, aprovado, porque nós não vamos negar, ninguém vai negar recurso, mas tem que aplicar a maioria na questão primária. É onde o usuário precisa. É lá o morador do bairro que precisa. Né? Precisa do medicamento, precisa de mais médico para atender eles. Sim. Vai ser através da Lotopel. Eu gostaria que nos falasse. Bom, Valdir, vamos contextualizar um pouquinho, né? Hoje, no nosso Brasil, o bolo tributário ele é super mal dividido. Né? Só para quem nos assiste ter uma noção, a cada R$10 de impostos que nós pagamos, tá? R$7 é um valor aproximado, não é exato. R$7 vai lá para Brasília, R$2 fica com o governo estadual em Porto Alegre e apenas R$1 fica aqui no município.
E é aqui no município que as pessoas estão, é aqui que a gente tem, porque cada vez mais o município está com mais responsabilidade. Sim. E o recurso para nós é cada vez mais diminuído, mais achatado. Então, o primeiro passo seria a gente ter que mudar essa questão toda do bolo tributário. Mas vamos em frente, vamos seguindo. O que acontece? O governo federal fez a retirada do programa Mais Médicos, tá? E isso fez com que muitos médicos não tivessem mais na nossa folha, não tivessem mais disponíveis para trabalhar. Porque, infelizmente, hoje, o salário, né, de um médico é muito baixo, Valdir. Qualquer médico ele vai preferir certamente estar no seu escritório, estar no seu consultório, do que estar trabalhando para a prefeitura. O salário é baixo e ninguém quer trabalhar na prefeitura como médico. É muito difícil a gente conseguir isso. E fora, né, médico, a gente tem muita dificuldade na saúde, a gente tem, além do problema, né, de ter pessoal, como a gente tem problemas de exame, a gente tem problemas dentro dos postos materiais, enfim, a saúde é um problema e não há recursos, infelizmente o cobertor é curto, justamente por isso que eu te mencionei. Os prefeitos, não só nós aqui de Pelotas, né, ficam buscando alternativas para conseguir recurso e avançar e conseguir entregar uma saúde melhor para a população. Resultado, tem uma alternativa, né, que não foi nós que criamos, né, outros municípios já aderiram, é uma loteria, é o Lotopel, que vai permitir que a gente possa ter mais investimentos, que a gente possa pagar o médico, que a gente possa ter mais exames, que a gente possa investir mais. Né? Quando esse projeto chegou lá na Câmara, né, realmente teve um colega que acabou trazendo essa questão aí dos hospitais, e realmente faz sentido, né? Não vamos dizer que não. Mas, ao meu ver, eu acho que a gente tem que achar um meio termo, nem tanto para lá, nem tanto para cá. E investir mais justamente na atenção primária, né? Porque o que acontece, na medida que lá no bairro, lá na UBS, eu tenho médico, eu tenho como fazer esse exame para a pessoa, a gente tem como, né, custear isso, ela vai usar menos o hospital. Acaba usando mais o hospital porque, de fato, lá na UBS não faz a prevenção de forma adequada. Então, esse projeto, acredito que esse ano não entra mais, né? Acredito que não, mas... Foi trancado pauta? Ou como é que está a negociação lá? Para nós, o Rafael queria uma reunião hoje, mas ele teve problema de saúde da mãe dele, então ele não foi hoje lá na reunião para conversar com a gente, porque a gente está aberto para diálogo. O Conselho da Saúde, a gente recebe todo mundo ali, vamos, né, debater ali e ver a melhor solução. Já, claro que o Conselho já tomou uma posição. Claro. Que ela quer que esse recurso vá para o fundo municipal. Ele foi retirado de pauta justamente para ter uma discussão. Sim. Né? Mas eu acho que assim, que a gente nem sabe quanto que vai arrecadar, a gente nem sabe se vai dar certo, a gente não, né, tá muito prematuro, né? Eu acho que a gente inviabilizar esse projeto, né, que é uma solução aparente para a gente resolver o problema da saúde, acredito que a gente deve, né, aprová-lo, né, não tanto para lá nem tanto para cá, com o meio termo, como eu disse antes, e ver se vai dar certo, porque de repente a gente coloca ele e não vai para frente, né? Mas também, se ele ir, a gente está deixando de arrecadar, a gente está deixando de ter recurso que vai atingir lá na ponta, Valdir. Tu sabes bem, tu trabalha, né? Tu é um lutador da causa da saúde, a gente sabe disso. E tu sabes o quanto a atenção primária se faz necessário. Indo para o fundo, também vai ser possível encaminhar para os hospitais, né? Claro que é. Então, eu sou um defensor desse projeto, eu acho que ele é uma salvação para nós, porque a gente sabe que o município está numa situação extremamente difícil. Vão ser mais ou menos 60 milhões durante a execução do orçamento. Valdir, tu imagina, quem nos assiste em casa, está acostumado a receber lá o seu salário de R$1.000, e durante o ano, lá em setembro, te anuncia que tu vai começar a ganhar 500. Né? A prefeitura, né, a única fonte de recursos que ela tem justamente é o imposto, é o repasse, né, do governo federal. Então, isso deu para nós um grande problema, que é a falta de recursos, né? Tivemos agora a questão aí do 13º, que a gente teve que viabilizar por empréstimo. O pessoal está negociando, né, o funcionário público para poder receber. Isso, a prefeitura está pagando o juro, né? Que a gente sabe que isso não é bom, a gente sabe que é um direito da população, que todo mundo teria que chegar lá no dia 20 e receber,
Só que, infelizmente, né, a gente teve esse problema de recurso que o governo fez várias concessões, né, visando lá o processo eleitoral que passamos, e acabou esquecendo do município, porque imagina o nosso recurso que já é baixo, já era defasado, de repente ter 60 milhões a menos. Então, está preocupante a situação, não está fácil, né? Então, a gente está bem preocupado. Programa UPACAF a comunidade, vamos falar mais alguns projetos, claro que falamos só saúde, mas vamos falar, teve algum projeto na questão do transporte, do ônibus? Claro. Assim, porque essa questão do ônibus a gente vê que com a empresa que ganhou a licitação, nessa pandemia ele judiou também muito do usuário. Judiou muito do usuário. O pessoal ficava nas paragens do ônibus, ele chegava a levar 1 hora para pegar o transporte. Qual foi as ações que a Câmara de Vereador fez? E o do vereador Jones? Sim. Eu antes de entrar nos outros projetos, eu só vou te pontuar rapidinho, Valdir, mais um na saúde, tá? Que é o da prevenção ao acidente vascular cerebral. Sim. Né, é uma lei que eu tenho muito orgulho de ter proposto com o vereador Cid, né, uma perda. Quantas perdas na nossa Câmara tem? Tinha um Jair também, né? Grandes amigos a gente acabou perdendo. E o Cid foi um deles, não tem quem não goste do Cid, cara bacana, gente fina, Nossa Senhora. E esse projeto, né, eu tive a ideia de fazer porque a minha mãe teve um acidente vascular cerebral, ela teve 2, na verdade, 2 hemorrágicos. E essa doença, a única forma de nós coibirmos ela é justamente com a prevenção. Sim. Né? Então, foi mais ou menos no mesmo momento que o Cid teve o dele. Aí eu convidei ele, então, para a gente propor junto esse projeto, que ele é a prevenção, né? Que a gente busca prevenir as pessoas. A gente tem a ação todo dia 29, a gente fez 29 de outubro, né? Que é o Dia Mundial de Conscientização ao AVC, né? A prevenção do AVC. E a gente fez um evento ali com a Faculdade Anguera, que tem sido muito parceira, Valdir, aqui, quero sempre agradecer. E está formando um grande profissional, pessoal. Com certeza. É uma faculdade particular, mas ela dá oportunidade das pessoas se formarem, entender? E para o mercado. Ir para o mercado, né? Tu vai aí na Federal ou na Católica, muitas vezes difícil de conseguir, né, entrar para essas faculdades. Né? Com certeza. E aí a Anguera, ela abriu espaço para formar profissionais, que é importante. Certamente, ela foi uma parceira nossa, o curso de enfermagem, né, de biomedicina também, a gente fez um grande evento ali no mercado. Valdir, várias pessoas foram ali medir a sua pressão, glicose. E a gente teve 2 casos que estavam com a pressão alterada, a gente já passou para o médico e é isso aí que dá o orgulho, que justifica a gente estar na política. Aquelas pessoas, de repente, se não tivesse passado pela tenda um projeto de lei do vereador Joane, do vereador Cid, de repente ela poderia ter chegado em casa e ter tido um AVC e de repente nem estaria mais aqui. Mas não, a gente conseguiu, então, salvar 2 pessoas. Né? E que no mandato inteiro tu salve uma vida, tu já está... Já valeu muito a pena. Então, esse projeto a gente agora vai ampliar ele, né? A nossa ideia é fazer ações mensais, junto com a Anguera, claro, para conscientizar cada vez mais pessoas que monitorem a sua pressão, que comam, né, que tenham uma alimentação saudável, diminuam o sal, para sim evitar essa doença, que é uma doença silenciosa e que é um perigo, Valdir. É uma doença que quando quem tem AVC... ou fica com o lado paralisado, ou fica, infelizmente, numa cama. É uma doença muito, muito triste. Então, tenho o maior orgulho de ter proposto isso com o vereador Cid. Isso é um projeto que está aí beneficiando as pessoas. Outro projeto que a gente também fez, agora não mais na área da saúde, Valdir, é um problema que a gente tem no nosso município, e não só aqui, acredito que no Brasil também a gente tenha muito disso, que é com o idoso. Valdir, as financeiras, quando o idoso vai receber no banco, ficam em cima deles que nem assim os corvos para fazer empréstimo. Chega a ser um desrespeito até, porque muitos idosos acabam que não sabem, que acabam fazendo empréstimo, que depois eles veem chegar o desconto do seu benefício de forma automática e ficam sem ter renda. Teve um idoso, né, um aposentado, que depois que eu coloquei
esse projeto em vigor, que ele me disse que ele recebe 306, Valdir. O salário mínimo é 1.245, ele recebe 306. Então a gente criou um programa de combate às fraudes, porque tem muita gente que recebe um telefonema, recebe uma mensagem de texto ou até pelo WhatsApp, aí oferecendo um empréstimo. Sim. O idoso, o aposentado, diz, não, eu não quero, muito obrigado. Mas mesmo assim, ele recebe esse crédito na conta. E aí ele fica de braços atados, porque os idosos, né, alguns não têm a expertise com os aplicativos, né, com os celulares, com os smartphones, e acabam tendo que ficar com esse recurso, não sabe como devolver. Então a gente criou essa lei justamente para conscientizar a população que não precisa ficar com dinheiro. Tem 7 dias, pelo menos, para ir devolver esse recurso, procurar a financeira, procura o jurídico. Né, a gente fez uma audiência pública na Câmara muito proveitosa, a gente convidou várias instituições, o PROCON, a Universidade Federal, um advogado especialista nisso, e o pessoal da Federal elencou que eles têm uma assessoria jurídica grátis, que estão aptas a receber esses idosos, esses aposentados, para justamente não ficar com esse recurso, devolver, que isso é um absurdo, é inaceitável, né, que uma pessoa que recebe tão pouco ainda tenha mais descontos, é pior que não pediu, né, Valdir? Sim. E, infelizmente, o governo aumentou ainda a margem de consignado, passando aí para 35%, que realmente é lastimável, né? Até do Auxílio Brasil já é possível fazer empréstimo, então... A gente vê mais é isso, as pessoas ali no calçadão oferecendo para as pessoas, né, fazer empréstimo para o auxílio emergencial, a pessoa que recebe o LOAS, pessoal que recebe a aposentadoria, isso, o que mais se encontra mesmo. Eu não sou contra, Valdir, essas pessoas, né? Eu acho só que tem que chegar nesse aposentado, nesse idoso, de uma forma um pouco diferente, não tão incisivos, né? E falar para esse idoso, né, mostrar o contrato, mostrar o valor da parcela certinho, porque muitas vezes é feito muito rápido, muita toca de caixa, acaba prejudicando e deixando esse aposentado desinformado. Mas não, eu sou super favorável, que são pessoas que estão ali, estão empregadas, né, estão garantindo o seu pão, mas só o que me deixa realmente as pessoas que chegaram ao nosso gabinete reclamando da forma as quais chegaram, e pior que isso, que foi acreditado valores os quais eles não pediram. Sim. Então esse é mais um projeto aí que a gente tem, muito transformador. E também temos aí para fechar a questão da saúde, a farmácia solidária para pets, né, em parceria com a vereadora Marisa, que os medicamentos, né, de animais, também a gente vai ter aí uma farmácia solidária para, imagina, aquela protetora, aquela pessoa lá do bairro que não tem condições de comprar o seu medicamento, né, para o seu animal, pode também se direcionar à farmácia solidária pet. Claro, né, Valdir, eu sempre destaco que tem que ter estoque, né, gente? Claro. Pode acontecer da pessoa chegar na farmácia e a gente não ter esse medicamento disponível, infelizmente, né? Mas a gente, se tiver, a gente vai sim oferecer. Até porque o animal ele é o parceiro, muitas vezes, das pessoas, da pessoa que mora na rua. Uhum. Ele é de uma criança, né, que não tem outras crianças para brincar. Sim. Então o animal é uma pessoa da família, né? A gente diz já. Faz parte da família, é um filho, beleza? Que a pessoa adota aquele cachorro ali ou um gato, e que precisa ser, né? Muitas vezes as pessoas não têm nem condições financeiras de se manter. Exatamente, Valdir. E aí medicamentos não são baratos também. Não. Nessa área. E sobre essa questão financeira, né, Valdir, a gente passou, né? Infelizmente o Covid está voltando, mas para quem tomou a vacina é mais leve, digamos assim. Então, durante a pandemia, a gente teve muita empresa que fechou, Valdir. Muita empresa muita gente que ficou desempregada e teve que abrir a sua empresa. E então a gente tem aí o microcrédito a juros zero, que é uma alternativa aí que os empreendedores, né, têm aí nos bairros para conseguir empréstimos com o juro bancado pela prefeitura. Sempre gosto de destacar que esse recurso foi viabilizado pela Câmara de Vereadores, R$300 mil, né, que a Câmara devolveu para a prefeitura justamente para viabilizar esse projeto, o qual eu também tenho muito orgulho de ter sido um dos defensores, porque eu acredito muito que no empreendedorismo, né, Valdir, eu acho que teve muita gente que ficou desempregada na pandemia e se viu sem ter para onde correr, né, as contas chegando, os filhos
né, tendo que ser alimentados, água, luz. E o que eu faço? O que essa pessoa faz? Então, muitos deles começaram a abrir o seu negócio, colocar mini fábricas de bolos, máscaras, né? Sempre dou o exemplo da Janice, lá da Bom Jesus, que ela vendia máscaras durante a pandemia. Conforme a pandemia foi passando, ela acabou sem ter tanta venda assim e acabou aí querendo recorrer ao juro zero, porque tu imagina, né, Valdir, tu ter uma injeção financeira na tua empresa, né, no teu pequeno negócio, e não pagar juro por isso, né, porque hoje a gente sabe que os juros dos bancos são muito altos e não ajudam nenhum empresário, na verdade, não ajudam ninguém a de fato driblar a crise. Então, o microcrédito a juro zero é uma alternativa. Então, eu sempre gosto de enfatizar, de dizer que eu sou um grande defensor, um dos defensores desse projeto lá na Câmara, e eu acredito muito nele como uma forma realmente, né, das pessoas que estão empreendendo aí terem mais facilidade de ampliar o seu negócio ou até colocar empreender de alguma forma. Programa UPACAF, a comunidade. Vamos tentar destacar algum projeto teu aí, porque agora nós temos 5 minutos para encerrar o programa. Nossa! Passou rápido, né? A gente conversou e teria mais assunto para tratar. Com certeza, com certeza. Por isso que a gente deixa sempre o convidado à vontade falar, apresentar o que está fazendo, qual é o seus projetos. Eu vou falar, né, Valdir, duas últimas... Sabe que vai ser rápido agora, tá, né? vou tentar pincelar rapidão. Duas últimas lutas minhas, tá? Uma na área da saúde, é a questão dos acamados, Valdir. A gente tem aí no município várias pessoas, né, que não podem se deslocar até o posto de saúde para ter a sua consulta regular e não estão tendo esse serviço. Então, eu trouxe à Câmara de Vereadores esse assunto nessa semana, que eu tenho uma grande preocupação e estou buscando aí junto à Prefeitura, né, ver com a secretária Roberta de que forma estão se organizando para isso. Até aí entra a Latopel também, né, Valdir? A gente vai poder ter mais médicos para atender esses acamados, porque eu fico pensando muito, né, nos familiares, né, e na própria pessoa que fica sem atendimento, né, Valdir? A gente sabe que para deslocar um acamado até a UBS não é fácil. Tem UBS que não tem acessibilidade. Isso é uma preocupação, né, que eu quero destacar aqui. Tomara que a próxima vez que eu venha a gente já tenha construído com a secretária isso. Outra situação também é a questão da falta de água, Valdir. Sim. Esse final de semana, como muitas pessoas reclamaram da falta de água no Laranjal. E eu fiz uma manifestação lá na casa essa semana, na tribuna, mencionando, né, que esse problema do Laranjal puxou outros bairros que nos mencionaram, Areal, o Porto, o Dunas ali reclamou, Arco-Íris, tá? Que esse é um problema histórico, eu acho que a gente tem que rever, sim, a gente tem que ficar atento, porque o que o Sanep... E Pelotas é cercado por água, né? Pode retirar lá da Lagoa dos Patos e poder tratar para poder repassar para a população. O que o Sanep elencou? Que eles estavam fazendo algumas manutenções, né, nas bombas, nos containers, e isso fez com que a água, principalmente do Laranjal, fosse desabastecida. Mas a gente sabe, né, Valdir, que quando, mesmo sem ter esse problema, pode ser que no Laranjal foi isso, né, acredito, né, que foi isso. Mas e nos outros bairros, né, que não, sim, por exemplo, no Porto, né, Arco-Íris. Então, essa é uma luta que a gente está travando, né? Então, só para destacar. E para finalizar, que eu acho que está terminando mesmo, sim, eu quero elencar que eu fiz 1.068, né, pedidos de providências, né, somente aí em 2021, e somando, né, até aqui foram aí 1.313, né, Valdir, que é o pedido de providência, é aquilo que o vereador solicita à prefeitura que sejam feitos solicitações. Então, aí, só corroborando que o meu mandato é tão ligado aos bairros, né, às solicitações, mas também aos projetos, né, fazendo um compilado, né, justamente para servir a população, para honrar cada um dos 1.270 votos, dos quais eu recebi. E mais que isso, a cidade inteira, né? Porque no momento que tu te eleges vereador, tu não é só de quem votou em ti, sim, tu é da cidade inteira. Então, quero agradecer o espaço, foi muito bom ter vindo aqui. Uma pena que passou tão rápido, tinha mais coisas para pontuar, mas muito obrigado, até a próxima. Programa UPACAF e a comunidade, a gente fica por aqui.
No próximo sábado a gente retorna com mais um programa O PACAF e a Comunidade. Well, baby, let's write a love song tonight. Well, you bring the rhythm and honey, I'll bring the rhyme. Make it high, make it low, make it fast, make it slow. Baby, let's ride.